Então fala aí, senhores, os Alex aí para fazer um vídeo aí, né? Então vou completar algumas questões que eventualmente surgiram. Deixa eu ver onde exatamente eu comecei nessa página aqui. Tá. Vamos lá. Uma questão que eu pensei, eu entendi o que vocês falam, mas é que de qualquer forma tudo tem que ser contextualizado, né? Eu acho que eles não contextualizaram aí muito na questão, e isso na verdade acaba sendo um erro da parte deles, porque eu não fiz o comentário nesse sentido. É claro que o raciocínio era, como é que eu posso dizer, não foi esse o único motivo pelo qual foi citado o verso de Provérbios e tal, em relação à questão do sofrimento, mas não era só isso. Eles eventualmente responderam isso porque em outro vídeo eu havia falado, né, no vídeo do Mastral, eu havia falado que realmente o Deus não abandona, o raciocínio não pode ser feito desse jeito, e realmente não pode, porque eventualmente as pessoas podem ter sofrimento independentemente do não abandono de Deus. O fato de Deus não abandonar não implica, ou não implica necessariamente o não sofrimento. Aí que tá, mas aí há outros fatores que devem ser levados em consideração, pelo menos dois, até um eu não coloquei. O primeiro fator, sim, eu posso eventualmente estar com Deus, Deus não abandona, mas eu eventualmente queria que a presença de Deus saísse de mim, né, por causa de algum tipo de pecado. Então, em algumas circunstâncias, mesmo que Deus não abandone, tudo bem, ele está repreendendo, mas eu voltei com Deus. Até talvez tivesse sido o caso de Davi quando teve ali o problema com Absalão e tal. Ele lamenta muito, fica muito triste pela morte do seu filho. Sim, ele sofre porque pecou, justamente. No caso de Davi, pior ainda, porque realmente houve pecado e houve ali alguma consequência de pecado. Só que, no caso, poderia. É que Davi, vamos dizer, retorna a Deus mesmo antes disso, pelo que eu lembro. Ou mesmo que não tivesse acontecido antes disso, não importa. De alguma forma, em algum momento, pelo menos, Davi retornaria a Deus. No sentido de arrependimento, de fazer um sacrifício para reconhecer que pecou. Ou ele não saiu, mas ele cometeu um pecado. Assim. E só foi eventualmente reconhecer isso depois, ali em relação a Batseba, em relação ao desejo de homicídio de Urias, ou pelo menos o praticamente efetivo homicídio de Urias, ou desejo. Mas, além disso, tem aquela pessoa que eventualmente poderia sofrer com a morte de um ente querido, mas ela mesma é uma pessoa maldosa, né? Ou rejeita Deus, ou não sabe de existência, mas mesmo assim pode ser uma pessoa maldosa. Então é uma situação diferente. Então não adianta simplesmente dizer assim, mas no final Davi sofreu porque ele era pecador. Então se ele eventualmente é mal, não há um mal que não sofra. Não, mas não é só essa questão. Tem que avaliar, não, tudo bem. Mas se a pessoa eventualmente é pecaminosa, tudo bem, mas é porque ela rejeitou a Deus, justamente por isso que ela está sofrendo. Ou, de alguma forma, desamou o próximo, por isso que ela está sofrendo. É lógico. E aí, então, tem que levar em consideração o momento se a pessoa está com Deus ou não. Se antes ela havia feito alguma coisa errada. Claro que tem que se levar em consideração isso. Tanto que, de certa forma, eu dei o exemplo de Davi, em que há o resultado, até de certa forma posterior ao seu próprio arrependimento. Então, não é exatamente, esse raciocínio pode ser feito como se eu não tivesse dito isso. Claro que é o meu argumento aqui. Lógico que se o sujeito for um cristão quente, eventualmente desapegado de outras pessoas, claro que ele, lógico que o cristão quente por desapego não sofreria, ou sofreria menos, com eventualmente a morte de alguém. Né? Até porque ele saberia que a pessoa só pode morrer por pecado, senão seria protegida, ou eventualmente seria arrebatada, se ela eventualmente superou o pecado, ou se não teve pecado nenhum. Então essa é a questão. Né? O cristão quente seria, mas aí que tá, mas o cristão quente tem um plus aqui. Eu mantenho o meu argumento, claro. Se eventualmente a pessoa maldosa, presumidamente pelo menos imagina-se que a grande maioria das pessoas sejam, e eventualmente fiquem tristes com a partida de um ente querido, e portanto vão sofrer por conta disso, mas presumido, claro, que no caso do cristão quente há o fator do desapego pessoal, e até talvez uma sabedoria, um conhecimento um pouco maior, ou até uma aceitabilidade dos fatos um pouco maior, até pela presença de Deus, porque é justamente Deus não abandona. Aí sim, claro, se você está com a presença de Deus, não há porquê, eventualmente, você, a princípio, se sentir triste. Né? Há questionamento sobre a questão da misericórdia ou eventuais excepcionalidades, no sentido de que poderia haver sofrimento mesmo para a pessoa boa. Não é bom que sofra, mas aí depende do tipo de sofrimento que você está falando. Mas isso é um questionamento que eu lanço. Depende. Porque se for ainda misericórdia em relação ao outro, eu tenho algumas dúvidas. Lógico, o cristão quente, por desapego, não sofreria ou sofreria menos com a morte de alguém querido, por saber que o sujeito morreu pelo próprio pecado dele. Né? E porque esse cristão quente está ali com a presença de Deus, então ele já vai entender justamente o fenômeno. Ou se eventualmente se a pessoa for arrebatada, eu gostaria que a pessoa ficasse aqui. Não, mas é muito melhor ela ter ido para o céu. Ou se de alguma forma morreu, se ela pode de alguma forma já acordar no céu mais rapidamente,
o resultado é absolutamente o mesmo. É claro que se você colocar o cristão quente ou o bom, entre aspas, se você colocar isso como fator da equação, o resultado seria diferente. Mesmo que a menor. Mesmo que a menor. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. Embora eu tenha um pouco mais em outro fator. Então, claro, mas é lógico, se você falasse para mim, não, mas eu estou falando aqui do cristão quente. Sim, o cristão quente sabe que a pessoa morreu por pecado? Presumidamente sabe. Ah, tá. Então, para ele já vai ser um fenômeno muito maior. E até, dependendo da pessoa, até melhor que ela tenha morrido. Então, realmente não tem como você dizer, o cristão quente vai ficar triste. Não, o cristão quente, ou por pecado, ou por saber que seria a morte daquela pessoa seria, naquele momento, a decisão mais sábia, mesmo da parte de Deus, presumindo que Deus tem aí as melhores alternativas, claro, que se você colocar o cristão quente na jogada, haverá outros resultados aplicáveis, se você colocar o cristão quente na equação. Alguns desses temas aqui eu já havia debatido, não necessariamente de maneira pública, né, mas já havia debatido, ou de maneira menos pública, já havia debatido na questão da igreja e tal. Realmente não é uma surpresa já, mas o cristão quente vai sofrer por quê? Se eventualmente ele não tem pecado nenhum. O máximo que ele poderia sofrer é por averiguar o sofrimento dos outros. Não porque ele sofreria internamente, porque ele necessariamente se triste por aquela pessoa, porque ele está desapegado. Então, assim, tirando misericórdia, eu não consigo visualizar nenhum sofrimento que realmente o cristão quente poderia ter. Ainda mais sabendo ou de pecado ou de ser porque a pessoa estava sofrendo e de a morte, naquele caso, ser uma alternativa para resolver, entre aspas, os problemas da pessoa naquela circunstância. Como se eventualmente eu não soubesse que o cristão quente antecipasse isso. Não, eu sei. Mas esse é um outro fator da equação. Eu não estou falando isso, estou falando em situações mais normaisinhas, presumindo as pessoas com a maldade do pecado e tal. Era mais nesse nicho que eu estou falando. E aí mantenho minha posição. Ou os que Deus não abandonou, ou os Deus não abandona na vida. Não é assim que funciona. Se vocês não forem cristãos quentes, vocês vão sofrer eventualmente com a partida de entes queridos. Funciona desse jeito. Como aconteceu com Davi, ou em outros casos. E mesmo sendo eventualmente frio, mesmo você tendo alguns tipos de maldade, em alguns casos, você, por não conhecer, não ser tão próximo da pessoa, você não vai sofrer tanto. Mas é lógico. Às vezes não é nem uma questão comportamental. Né? Porque você está desapegado daquela pessoa porque você não a conhece. Então você é um pouco distante dela. Mesmo que você a conheça, mas você não tem um relacionamento íntimo com ela. Então, muitas vezes isso não vai gerar uma tristeza tão grave. Em outros casos, vai. Se a pessoa é boa, não, claro, eu sei. O cristão quente, a princípio, não vai. Apesar de que você pode relativizar, porque Jesus chorou também, mais um fator na jogada aí. Mais um fator na jogada. E aí, sucessivamente. Eventualmente, aí que eu pergunto, mas e os apegados a pessoas, como é que ficam esses? Então, Deus não abandona, não abandona. Não quer dizer que não haverá sofrimento, não quer dizer que não haverá tristeza. Funciona desse jeito. Sobre o cristão quente. Sobre a questão quem eventualmente experimenta, eu vi esse comentário esses tempos atrás, inadequado, não se aplica totalmente à situação. Não é porque eventualmente um cristão quente experimenta uma quentura espiritual, isso não quer dizer ele se decidiu pela própria quentura espiritual. Né? Não basta você ter vislumbres da presença do Espírito Santo, não quer dizer que você vai se manter na presença, portanto, onde que é cristão quente se eventualmente a pessoa prefere outra coisa. Não, mas não tem como ela preferir outra coisa. Tem. Ela não se decidiu ainda. Justamente porque, por mais que ela possa ter abocanhado, entre aspas, a presença do Espírito, não quer dizer que ela falou, poxa, será que eu vou sempre conseguir manter para abocanhar sempre a presença do Espírito? Ou pelo menos, entre aspas, por Espírito Santo, se ele sair de mim, mas sem motivo, no sentido de que eu não cometi pecado nenhum, ele pode sair de mim sem que eu tenha cometido pecado, o máximo que você poderia questionar. Isso sim, e aí é o que você tem que verificar se a pessoa decide ou não. Mas a partir do momento que ela pode receber uma porção do Espírito, não significa que ela, não, agora nós vamos manter aqui a espiritualidade, a ponto de sempre desejar a quentura espiritual, de maneira nenhuma. Mas não tem como você preferir outra coisa. Não, mas é que ele não se decidiu, porque ele não sabe se ele vai manter. Aí é questão comportamental. Poxa, de repente eu prefiro outras coisas
Porque eventualmente é mais fácil manter um outro tipo de comportamento. Como se todo mundo não. Tinha um vídeo do Mickey. Não, agora eu vou retroceder. Mas não é que ele retrocedeu, ele estava experimentando. Não, é porque ele experimentou que ele tomou decisão. Não funciona, imagine, se fosse assim. Nem o frio, porque mesmo o frio pode ter porção espiritual. Então, se o frio tem porção espiritual, ele nunca. Ele recebe essa porção espiritual. Então, no momento que ele volta, ele já retrocedeu. Não é assim. Não é assim. O cara teve ali um momento de cristão que não, agora o cara vai se manter cristão o tempo inteiro. Ah, mas não tem nada melhor. Não, mas ele não sabe se ele vai conseguir manter isso, porque aqui a decisão tem que ser séria. Nem que ele prefira. Ele pode preferir eventualmente o resultado. Mas aí tá, eu já falei isso naquele vídeo do Pedrinho. Ele prefere o resultado, não necessariamente ele prefere os meios. Poxa, mas peraí, mesmo para manter cristão quente, tem coisas que eventualmente devem ser feitas. Pô. Ou até coisas que não devam ser feitas. Né? Então não é assim. Quem experimenta cantura espiritual não quer dizer necessariamente se decidiu pela própria cantura espiritual. Ou no sentido de mantê-la, no sentido de continuar sendo uma pessoa totalmente, ou durante muito tempo, aproximada de Deus. É hipocrisia dizer o contrário do que eu estou falando. Afinal, é hipocrisia, como se você não pudesse experimentar coisas diferentes. Eu posso ser cristão quente e não me manter durante tanto tempo. Só vou dar uma olhada para verificar como é que é. Por isso não houve meu caso, eu creio realmente não houve retrocessão nesse sentido. Né? Não me lembro de ter havido uma decisão fixa 100%, jogo duro, né? Que eu realmente seria um cristão. Até porque se fosse cristão que não precisaria, não teria jogo duro nenhum. Quem experimenta, eventualmente quem experimenta a cantura espiritual é obrigado a continuar sendo cristão, o que a gente quer dizer? Não se sabe isso. Bom, por enquanto, então, vou deixando esse vídeo por aí já. Acho que trabalhei com os temas. Posso, eventualmente, claro, ter vislumbrado uma porção espiritual um pouco mais duradoura, vamos dizer assim. Não quer dizer que necessariamente eu vou desejar me manter nesse mesmo comportamental. E presumidamente, vou experimentar aqui só para ver como é que é. Vamos ver se, eventualmente, eu não vou preferir uma outra coisa aqui. O cara pode, eventualmente, dialogar entre os... Ele não pode ser morno, mas ele pode dialogar entre os sistemas. Principalmente no sentido de experimentar. O cara não conhece. Então, se ele experimentou uma vez, com certeza ele sempre vai preferir isso. Ele falou, não, mas de repente pode parecer para ele uma coisa muito difícil. Então, talvez ele vai ter que manter ali na atividade fria, mas ele vai ter que experimentar antes. Depende da atividade fria, porque daí vai ter coisas que talvez para ele sejam mais simples. Né? Tá, isso aí, valeu. Então, agora, explicando melhor, valeu. Deus é bom.